Você me perguntou alguma coisa sobre a ONU? E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo de xadrez verbal aqui no YouTube. Hoje, para terminarmos aí o assunto da Assembleia Geral da ONU. Eu fiz 2 vídeos sobre isso, os links estão aqui embaixo. Teve muito texto sobre a Assembleia Geral da ONU, ainda teremos mais alguns lá no blog. Falamos bastante disso no podcast, eu e meu amigo Matias. Então aqui para encerrar, como eu disse, eu farei um vídeo com os principais comentários, principais dúvidas sobre as Nações Unidas. Óbvio que cada uma de uma forma mais superficial, porém caso vocês queiram saber mais, eu já dei algumas referências de leitura e aqui embaixo tem outras referências também para vocês. Antes da gente começar, 2 comentários. O primeiro é pedir desculpas para vocês porque semana passada não teve nenhum vídeo propriamente dito no YouTube, apenas usei o YouTube para postar também os podcasts, já que alguns de vocês preferem assistir, ouvir aqui no YouTube. Então eu peço aí desculpas, teve muita coisa acontecendo, as últimas semanas foram meio atribuladas, pelo menos daqui até o final do ano eu prometo que tudo deve se seguir normalmente, claro, a não ser que algo excepcional aconteça, com vídeos de terças e quintas. Então aí, desculpem e obrigado pela compreensão. O segundo recado é, embora não tenha tido vídeo novo aqui, não faltou conteúdo no Xadrez Verbal. Como vocês viram, nós tivemos os podcasts aqui, queria agradecer a todo mundo que sempre ouve o podcast do Xadrez Verbal, um semanário de política internacional. Para quem ouviu, deu uma força pro primeiro episódio do Fronteiras Invisíveis do Futebol, mas se você não gosta muito de futebol, dá uma olhada, teve gente que comentou inclusive exatamente isso, que não gosta muito, mas gostou da maneira com que o programa lida com o assunto, falando de história, de política, o futebol não é o protagonista do programa, por assim dizer. Teve bastante conteúdo lá no blog também, textos sobre a Assembleia Geral da ONU, eu participei em outros podcasts, participei do Dragões de Garagem, participei de outro Nerdcast, enfim, então teve bastante coisa aí para vocês olharem. Caso vocês não tenham olhado, fica aí o convite para darem lá uma olhada em xadrezverbal.com. Então o vídeo de hoje é respondendo as perguntas mais frequentes sobre as Nações Unidas, foram feitas nos vídeos e nos textos sobre o assunto, algumas muito específicas, enfim, que apareceram só uma vez, ou então outras em tom meio de, sei lá, deboche, as Nações Unidas não serve pra nada, eu acabei deixando de lado, mas enfim, a gente vai fazer aqui que nem aquela brincadeira, do Bickman, em que ali e a carta era sempre de um destino bizarro, de um lugar bizarro, e a carta era bizarra também. Então eu vou fazer isso, vou ler as cartinhas de quem assiste. Correspondência. Algumas perguntas que estavam rolando, especialmente nos textos, era basicamente como funciona a ONU, como funciona a Organização das Nações Unidas. Bem, eu tentei responder isso justamente no vídeo anterior, então por isso estou repetindo aqui o recado, colocando o vídeo aqui embaixo de novo, tal. Muita gente perguntou como funciona a ONU, tem um vídeo só sobre isso. Uma coisa que ficou faltando no vídeo, que talvez caiba aqui complementar, que algumas pessoas também comentaram, é dos grupos regionais da ONU. A ONU tem 5 grupos regionais: América Latina, África, Ásia-Pacífico, Europa Oriental e o Ocidente, cujo nome oficial é Europa Ocidental e Outros. Que é basicamente Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, Austrália, o bloco ocidental. Além desses, nós temos os estados observadores, como por exemplo a Palestina. Nós temos os membros observadores que não são estados, como por exemplo o Vaticano. Esses 2 não têm direito a voto. E nós temos um caso diferente, que entrou há pouco tempo, ainda não foi dimensionado, que é Kiribati, que são pequenas ilhotas, é um daqueles países que está sumindo, que não está em nenhum grupo. Então, resumindo, nós temos esses 5 grandes grupos e também outras 3 categorias. Kiribati, que seria a categoria dos que não estão em um grupo, os estados observadores, como a Palestina, e os membros observadores que não são estados, como a Comissão Europeia e a Santa Sé. Lembrando que a Santa Sé é um estado, o estado do Vaticano, mas a personalidade internacional é da Santa Sé. Enfim, é uma coisa meio bizarra de direito internacional que um dia eu falo disso num vídeo próprio. Outra pergunta comum, e aí entrou no perguntas do vídeo também, qual a importância dos discursos na ONU? Entra naquela questão um pouco de que muita gente às vezes critica a ONU por ter uma falta de significado prático, um significado pragmático. Primeiro que eu lembro vocês, que eu falei no vídeo anterior, que não existe a ONU, a ONU é uma demonstração da vontade coletiva dos Estados, e no caso da importância dos discursos, nós temos aqui 3 aspectos principais. O primeiro é,
dizer para o mundo qual é a vontade desse Estado para, novamente, articulando as vontades coletivas dos Estados, nós termos políticas centralizadas nas Nações Unidas. Segundo, serve como um fórum de diálogo. Porque, olha só, hoje nós temos 193 países nas Nações Unidas. Né? A FIFA vai ter mais membros, mas enfim, nós temos, vamos arredondar aqui, nós temos 200 países no mundo. Imagine só o número de problemas que você tem, que você pode ter, tendo 200 países diferentes, cada um falando uma coisa diferente. Então a ONU, ela serve, lembrando que a ONU tem 70 anos, a ONU ela serve para, após a descolonização, com esse surgimento de muitos países, lembrando que quando a ONU foi fundada, ela tinha 51 Estados-membros, hoje ela tem quase 4 vezes mais, de você ter um fórum de diálogo em que todo mundo fala e principalmente todo mundo ouve. Ou seja, pode ter casos em que, digamos assim, a relação não é muito próxima, porém, vocês sabem que os estados insulares estão sumindo com o aquecimento global, elevação do nível dos oceanos, enfim, essa é uma discussão, inclusive, técnico-científica, porque, especialmente, esses estados denunciam seus problemas na ONU desde a década de 1980. Então, é uma forma de todo mundo falar e todo mundo ouvir. Você consegue demonstrar a sua política internacional ou então denunciar os seus problemas ou problemas que estão acontecendo para, basicamente, simbolicamente, a plateia mundial. E aí entra um aspecto interessante, que seria aqui o terceiro aspecto, que é um desdobramento disso. Por exemplo, uma coisa que eu já comentei no podcast, Coreia do Norte, né, é um regime fechado, é uma ditadura, é um governo totalitário. Nós temos poucas informações sobre a Coreia do Norte. Mais que isso, como nós não temos uma proximidade política, cultural, né, por exemplo, o discurso do Obama passa na TV, no horário nobre, no Jornal Nacional. Agora, discursos da Coreia do Norte, né, é muito difícil. Então, por exemplo, se você está estudando isso, se você está trabalhando com isso, se você é desde um aluno de relações internacionais até o representante de uma empresa que quer vender para a Coreia do Norte, lembrando que o Brasil e a Coreia do Norte têm relações, tem troca de embaixadas, inclusive, uma maneira de saber o que o governo da Coreia do Norte pensa sobre os assuntos do momento, entender, digamos assim, a versão da Coreia do Norte sobre as acusações dos Estados Unidos, por exemplo, é o discurso da ONU. Veja, eu não estou dizendo que no caso da Coreia do Norte eles estão falando a verdade. Eu estou apontando como uma maneira, um fórum de diálogo importante no mundo de hoje, com muitos países, um mundo, né, usando o termo bem chavão, né, globalizado, de você pelo menos ouvir a política internacional daquele governo. A terceira pergunta, muito comum também, inclusive no debate político nacional como um todo, é: qual o significado prático da presença brasileira no Conselho de Segurança das Nações Unidas? Pois bem, nós temos aqui algumas questões. Primeiro, né, pensando na política brasileira, na política externa brasileira, e isso vindo desde o pós-guerra, passando pelo regime militar, né, a vontade brasileira de fazer parte do Conselho de Segurança da ONU vem desde o início da própria ONU. Né, é de basicamente você consolidar a posição brasileira como um líder regional, já que você coloca um membro permanente da América Latina, sendo o Brasil. Então outros países latino-americanos, lembrando daquela divisão da ONU por grupos, que queiram, que precisem dialogar diretamente com o Conselho de Segurança, provavelmente vão acabar procurando primeiro o Brasil. Então você consolida uma posição de liderança. Você coloca o Brasil num papel de articulação global de política, já que é uma das funções do Conselho de Segurança da ONU. Você aumenta a representatividade do Conselho de Segurança da ONU, que foi fundado pensando no cenário do pós-guerra, quando nós tínhamos menos países, as 5 potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, né, esses aspectos que já falamos no vídeo anterior. Então, essas são algumas dos significados políticos e que acabam tendo significado, sim, práticos, já que você consolidar uma posição de liderança regional faz com que, por exemplo, você aumente o intercâmbio político com um determinado país, isso eventualmente leva a um aumento de intercâmbio econômico, isso eventualmente leva, por exemplo, a você pagar menos no vinho chileno, ou você conseguir vender os produtos da sua empresa para o Paraguai, enfim, uma série aqui de cenários hipotéticos, óbvio, são cenários hipotéticos, eu estou colocando os principais eixos políticos disso. E aí entra finalmente na questão do poder de veto, né, o tão falado poder de veto. Né, algumas propostas de reforma do Conselho de Segurança propõem que tenhamos novos membros permanentes sem o veto.
Outros dizem defender um veto limitado. Olha, vai ter um veto por ano, 2 vetos por ano, né? Tipo vida de Super Mario, você tem um número limitado. Porém, pensando no formato atual, você ter um país no Conselho de Segurança da ONU, no caso o Brasil, e que tem o poder de veto, você consegue ter um poder de barganha política internacional muito, mas muito maior. Isso tanto para sua política interna, quanto para sua política regional, para sua política internacional, afetando até mesmo seu comércio. Né? Por exemplo, os Estados Unidos tem um dos seus principais parceiros econômicos em Israel. E parte dessa relação extremamente especial entre Estados Unidos e Israel passa pelo fato dos Estados Unidos ser o representante não declarado de Israel no Conselho de Segurança da ONU, pensando que Israel passou por uma série de questões inclusive, né, por uma série de questões de conflitos, territórios. Então, a questão do poder de veto dá a um país que obtenha um poder de barganha absurdo, gigantesco. Outra pergunta, ainda nessa linha, né, bastante presente, né, do sentido efetivo, da prática da ONU, né? Quais os impactos efetivos das resoluções da ONU, né? Que hoje em dia tem essa coisa, né? Muita gente diz que são inúteis, não serve pra nada. Tem uma frase, eu não lembro de quem não é do José Ramos Horta, que foi prêmio Nobel do Timor-Leste, mas é de outros, algum dos líderes do Timor-Leste, também que ganhou Nobel, já disse que quem disse que as Nações Unidas são inúteis é porque não nasceu no Timor-Leste. Por que eu falo especificamente desse exemplo? O Timor-Leste era dominado pela Indonésia, foi ocupado, nós tivemos uma política de genocídio no Timor-Leste, e a independência do Timor-Leste, ela veio, em parte, com a articulação das Nações Unidas, negociação inclusive das potências, especialmente Reino Unido e Estados Unidos. Nós tivemos então a independência do Timor-Leste e da Indonésia, a formação de um governo de transição organizado pelas Nações Unidas, inclusive aqui com o papel de um brasileiro muito conhecido, Sérgio Vieira de Mello. Nós tivemos políticas da ONU para a formação desse novo Estado. Um processo parecido com o que acontece no Kosovo, um processo parecido com o que acontece em algumas regiões da África, um processo parecido com o que acontece no Haiti. Tudo isso é uma decorrência de políticas da ONU. Né? Então eu resgato aqui essa frase. Quem diz que a ONU é inútil é porque não nasceu no Timor-Leste. Né? Um país que era dominado, um país que foi vítima de genocídio e um país que conseguiu sua independência e formar-se como um país também com o apoio imprescindível das Nações Unidas. Porém, vamos dar aqui alguns exemplos concretos. As resoluções da ONU, elas podem falar sobre sanções, sobre a formação de novos países e, por exemplo, as resoluções do Conselho de Segurança da ONU também podem autorizar o uso da força. Então, por exemplo, para ficar nos exemplos aqui primeiro da Assembleia Geral, nós temos a resolução que divide o mandato britânico da Palestina, formando o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Então Israel, que é um país desenvolvido socialmente, desenvolvido economicamente, é uma potência militar, enfim, por mais críticas que eu possa ter ao atual governo de Israel, Israel é um fruto direto das Nações Unidas. Nós também temos, por exemplo, na Assembleia Geral da ONU, as resoluções, começando em 1962, que vão impor sanções contra o regime racista do apartheid na África do Sul. Já no Conselho de Segurança, para sairmos dos casos da Guerra Fria, ficarmos exemplos recentes, nós temos a resolução 1386, que autorizou o uso da força e intervenção no Afeganistão, e, por exemplo, as sanções contra o Irã, que fizeram com que a economia iraniana começasse a sofrer problemas e levasse o Irã à mesa de negociação com o recente acordo nuclear. Então sim, as resoluções da ONU têm também impacto prático, impacto pragmático na grande política, digamos assim, nos grandes interesses geopolíticos, não apenas em questões, entre aspas, menores ou simbólicas. Essa carta deve ter vindo direto do pomar frondoso. Sobre reforma da ONU, né? Comentaram sobre a reforma da ONU, principalmente a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Quem faria? A Assembleia Geral? Conselho de Segurança? Os membros permanentes precisam concordar com essa reforma? Sim! Para termos a reforma do Conselho de Segurança da ONU, uma reforma institucional das Nações Unidas, nós precisamos do voto favorável de 2/3 da Assembleia Geral e da concordância dos 5 membros permanentes que têm o chamado poder de veto: Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Ainda mais,
Para você que quer ouvir um pouquinho, e uma pessoa que entende bastante do assunto, sobre as possibilidades de reforma da ONU, eu recomendo o podcast que teve a participação especial do professor Casarões, professor de política internacional, que falou um pouquinho sobre essa questão da reforma. Finalmente, como pediram a minha opinião, aqui entra opinião, machismo, papo de bar. Eu acho que nós precisamos, assim como a Segunda Guerra Mundial criou a ONU, e nós não precisamos de um evento do tamanho da Segunda Guerra Mundial, deixando claro. Mas acho que uma crise, nós precisamos de um estopim para essa reforma. Todo mundo já concorda que uma reforma da ONU é necessária. Porém, nem todo mundo está disposto a atender essa necessidade. Nós precisamos de um estopim que motive essa disposição, que explicite, seja uma grande crise internacional, enfim, alguma coisa que seja o estopim dessa reforma, que, repito, precisa sim da anuência dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, chamado P5. Qual o poder da ONU? Pois bem, primeiro, lembro vocês que não existe ONU. A ONU como uma entidade soberana, de vontade soberana, que pode impor suas vontades. Pois bem, já falamos aqui de questões de resoluções, poder de sanção, autorização do uso da força, a importância da ONU como um fórum de diálogo, e aí eu peço para vocês retornem aqui na sua cabeça para a Guerra Fria. Não custa lembrar, a crise dos mísseis de Cuba, ela originou o surgimento do chamado telefone vermelho, uma linha direta entre Washington e Moscou, que até aquele momento não existia. Qual foi o fórum de diálogo em que foi resolvida a crise dos mísseis de Cuba? A ONU, o Conselho de Segurança da ONU. Então, o Conselho de Segurança da ONU tem essa importância de fórum de diálogo, que também tem uma importância muito pragmática de basicamente impedir o fim do mundo, por assim dizer, que foi durante 50 anos a prioridade da ONU. Nas palavras de um dos primeiros secretários gerais da ONU, se não foi o primeiro, depois eu vou até conferir e coloco aqui na descrição do vídeo, desculpem. A função das Nações Unidas, ela não foi formada para levar a humanidade ao paraíso, mas impedi-la de ir até o inferno. Então, você pode ter muitas críticas à ONU, assim como eu tenho. Podemos ter muitas críticas à suposta falta de poder da ONU. Porém, eu posso afirmar com todas as letras sem medo de errar. Teria sido muito pior ser uma organização parecida após a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a ONU veio da questão da Liga das Nações, inclusive aprendendo algumas das lições da Liga das Nações. E também lembro vocês do que eu disse no vídeo anterior. Nós temos diversas agências especializadas e instituições da ONU que botam a mão na massa, que realmente trabalham, saem dessa questão de política de alto nível. Então nós estamos falando aqui de Unesco, de Organização Mundial de Saúde, instituições que vão cuidar, por exemplo, de pessoas que precisam de uma vacinação simples, até questões de nutrição, questão de alimentação, segurança alimentar. Então nós temos sim também, além da questão da Assembleia Geral, do Conselho de Segurança, nós temos as agências especializadas que botam a mão na massa, vão para o meio do mato para, enfim, vacinar pessoas de uma comunidade isolada, uma comunidade rural, alguma coisa assim. Quem pode se reunir? Como é a reunião da ONU? Pois bem, nós temos os Estados-membros, os Estados observadores e os membros observadores que não são Estados, como já citamos anteriormente. A Assembleia Geral da ONU ela acontece todo ano e é importante lembrar, ela dura o ano todo. Nós estamos atualmente na 70ª sessão da Assembleia Geral da ONU. É que, em sua abertura, nós temos o chamado debate geral, em que os países fazem os seus pronunciamentos solenes, os seus pronunciamentos principais. Aí nós temos, por exemplo, a Dilma, o Obama, enfim. Porém, a Assembleia Geral tem todo ano e dura o ano todo. Nós temos os grupos de trabalho, nós temos as diversas comissões, diversos comitês, vão ter as resoluções, enfim. Ela trabalha o ano todo. E detalhe, os membros do Conselho de Segurança da ONU precisam ter um representante de plantão 24 horas por dia, todo dia, caso seja necessária uma reunião de emergência. Sei lá, do nada um país invade o outro, começa uma guerra, pode ter a terceira guerra nuclear, é necessário que cada país que esteja atualmente no Conselho de Segurança da ONU tenha um representante disponível 24 horas por dia. Poder de veto, Algumas pessoas perguntam como funciona o poder de veto e tal, mas ele é basicamente simples, Como todo mundo ouve, Um dos países, um dos P5, argumenta que aquela resolução, ela ou tem algum problema estrutural,
ou então ela deve ser discutida mais a fundo e simplesmente a veta. Por exemplo, qual é a justificativa para os Estados Unidos vetarem sempre as resoluções que interferem, que dizem respeito a Israel? Dizendo que aquele não é o fórum de diálogo, que aquela discussão é mais profunda, deve ser uma discussão entre Israel e Palestina, e que o Conselho de Segurança não pode falar nada, então ele veta. Quem que fala na ONU? Porque às vezes é o presidente, é o ministro, é o príncipe, é o rei. Cada país define o seu representante. Pode ser o seu ministro de Relações Exteriores, seu presidente, seu chefe de Estado, seu chefe de governo. Eles podem sortear alguém na Mega Sena e mandar alguém da população. Enfim, tanto faz, o país que escolhe. Quem tem voz é o país. Qual indivíduo vai falar pelo país, é ele que decide. Outra crítica muito comum ao Brasil no Conselho de Segurança é falar que o Brasil não teria poderio militar para isso. Pois bem, primeiro, o Brasil atualmente é o 11º orçamento militar do mundo. Né? A fonte disso está aqui embaixo, o Instituto de Estocolmo, que é um dos mais conceituados nesse tipo de pesquisa. Até o ano passado o Brasil era top 10. Por exemplo, a Arábia Saudita hoje é o 5º orçamento militar do mundo. E ninguém defende a Arábia Saudita como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, por exemplo. Então, a permanência no Conselho de Segurança é, primeiro, uma questão que extrapola os gastos militares, o poderio militar de um país. Segundo, existe um pequeno senso comum ao falarmos isso. Não, o Brasil não é uma potência militar, né? Não possui projeção de força, por exemplo. Porém, o Brasil tem sim aumentado seus gastos militares, atualmente está num processo de reequipamento das suas forças militares. Tem um texto no Xadrez Verbal aqui embaixo sobre isso, sobre a proporção do orçamento militar brasileiro nos últimos anos, crescente, desde a adoção do real. Eu fiz lá, enfim, as fontes estão lá, o texto está aqui embaixo, sobre como essa crítica ao orçamento militar brasileiro é tão pouco de senso comum. O problema do orçamento militar brasileiro é que boa parte dos gastos são de pessoal, e dentro dessa boa parte dos gastos de pessoal nós temos um gasto previdenciário muito grande. E aí entra na discussão sobre uma reforma previdenciária no Brasil como um todo, tal, mas isso são outros 500. Então sim, o Brasil tem um gasto militar considerável, inclusive nos parâmetros internacionais. E principalmente, o Brasil, no aspecto regional, lembrando que o Brasil seria o representante da América Latina no Conselho de Segurança da ONU, na sua retórica, ele é provavelmente a principal potência militar regional. Nós podemos ter alguma disputa com o Chile, que tem um orçamento militar extremamente desproporcional devido às leis do Pinochet, e a gente pode falar disso mais pra frente. Porém, como tamanho, enfim, o Brasil seria um dos principais países, militarmente falando, do bloco que ele pretende representar. E, finalmente, é parte, inclusive, do discurso brasileiro de desvincular o Conselho de Segurança da ONU com uma mera retórica militar, já que atualmente, com 5 potências militares, nós temos o quê, exatamente? Um Conselho de Segurança que muitas vezes fica travado, com uma potência travando a outra. A presença de países que não são potências militares, ou então são potências militares menores, como o Brasil e o Japão, ou a África do Sul, ajudariam a mudar essa perspectiva e transformar então o Conselho de Segurança num fórum mais de diálogo, de parcerias, de negociações, que é uma das retóricas que o Brasil sempre usa, né? O Brasil é visto como um negociador sempre bem-vindo, já que ninguém odeia o Brasil na comunidade internacional, por assim dizer. O Brasil tem um chamado soft power muito grande. E dos países candidatos, digamos assim, ao Conselho de Segurança da ONU, o único que pode se colocar como potência militar é a Índia. Possui mísseis balísticos, possui armamento nuclear, possui inclusive capacidade de projeção de força com aviação de longo alcance, com um porta-aviões, né? O Brasil também tem um porta-aviões, só que ele não está digamos assim, no estado da arte, tem pouca dotação de aviação, mas enfim. A questão aqui é, o Brasil é o líder regional militar, pode ser colocado nesse cenário, e segundo, tentar mudar justamente o Conselho de Segurança como visto como um fórum militar, um fórum de força apenas. Outro argumento que o Brasil usa nesse sentido é a presença brasileira histórica e recente, inclusive em funções de liderança, em missões de paz na ONU. Né? Por exemplo, o papel brasileiro na missão de paz no Haiti, na MINUSTAH, é admirado, foi elogiado inclusive pelo Japão, que, já prevendo a participação japonesa também em forças de paz extraterritoriais, está tendo uma espécie de intercâmbio de consultorias entre Japão e Brasil, para o Brasil transmitir algumas lições aprendidas no Haiti. Então também tem essa questão de que a força
por uma força de paz da ONU, que seria a principal função da ONU, do Conselho de Segurança, você não precisa ter mecanismos nucleares, você não precisa ter aviação de longo alcance para destruir uma cidade inteira, alguma coisa assim. Prédios. Por que a ONU tem prédio em Nova York, prédio em Genebra, em Viena, na África? Bem, por dois motivos. Primeiro, os prédios em Genebra e em Viena, eles foram herdados da Liga das Nações, eles eram sedes da Liga das Nações. Segundo, construíram novos prédios em Nova York, na África, enfim, escritórios regionais espalhados pelo globo, justamente para aumentar a representatividade da ONU, espalhar a sua representatividade por todos os continentes. Então é por isso que nós não temos apenas uma sede da ONU, por esses dois motivos, herança e representatividade. Pediram para falar da Liga das Nações, então a minha resposta é que não vai ter essa resposta agora. Posso fazer no futuro, depois de falar daquelas questões do Oriente Médio que eu pretendo tratar aqui no canal, um vídeo só sobre a Liga das Nações. O Brasil abre todas as Assembleias Gerais da ONU, todo ano, sempre? Sim. Por quê? Tradição. Por quê? O Oswaldo Aranha, que na época era ministro de Relações Exteriores do Brasil, em 1947, é um dos principais diplomatas da história brasileira, ele presidiu a primeira sessão especial da Assembleia Geral e a segunda sessão da Assembleia Geral, que foi a primeira que reuniu todos os países na nova sede. E, como presidente, ele abriu e acabou mantendo-se essa tradição. Alguns dizem que essa tradição foi criada, foi estabelecida como uma espécie de prêmio de consolação ao Brasil, que não foi colocado como um dos membros permanentes do Conselho de Segurança na sua criação, embora o país fosse, primeiro, um dos principais articuladores da criação da ONU, e segundo, uma das potências vencedoras, um dos países aliados vencedores na Segunda Guerra Mundial. Quem representa cada estado, por exemplo, se nós tivermos dois governos, se nós tivermos uma situação de guerra civil, é uma legitimidade pelo consenso. O número de países que admite um governo como legítimo, quando ele se torna então a maioria qualificada, esse governo passa a ser o representante. Como, por exemplo, foi o caso da China, na Resolução 2758, quando o antigo representante era a República da China, que hoje é Taiwan, né, o governo republicano do Chiang Kai-shek, e passou a, então, o representante chinês, inclusive no Conselho de Segurança da ONU, ser a República Popular da China, vulgo a China comunista. Videossíntese, tem como fazer um videossíntese da última Assembleia Geral depois que ela terminar? Olha, ficaria muita coisa e principalmente ficaria muito redundante. Então eu repito aqui o convite para ver nos textos sobre a Assembleia Geral da ONU, lá no Xadrez Verbal, xadrezverbal.com, para não ficar exatamente essa coisa muito redundante, ficaria um vídeo muito grande, muito chato, falando o que cada país falou, e aí analisar os discursos, ficaria muita coisa, ficaria um vídeo extremamente grande, então desculpem, mas até seria inconveniente até mesmo para vocês, talvez. Então repito aí o convite. A gente se vê no próximo programa. No mundo de Bigman. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero ter achado interessante, espero que tenha respondido as dúvidas de vocês, né? Agora, repito aí, o canal ficou um pouquinho abandonado na última semana, desculpem, né? Mas teve muita coisa rolando, inclusive nas outras plataformas do Xadrez Herbal. Fica o convite para vocês novamente verem esse outro conteúdo. Como sempre, críticas, dúvidas, sugestões, fica à vontade aí nos comentários. É isso, até quinta-feira.